Oi, gente, boa noite. O meu seminário vai ser sobre o tema Modernidades Ampliadas. Eu vou falar sobre o contexto de Santa Catarina, usando como base o artista Ernesto Maier Filho. Ele nasceu na cidade de Itajaí em 1919 e viveu em Florianópolis e Curitiba, falecendo no ano de 1991. Ele foi um desenhista, pintor e tapeceiro e estudou de forma autodidata. É muito conhecido por suas pinturas de galos, na maioria das vezes muito coloridas. Ele diz que o galo é símbolo de força e luta, é uma espécie de alter ego. Os galos habitam todas as partes do mundo, e ele se via como uma persona do mundo. Maier disse: Vocês podem me chamar de gozador e de tudo. Na Terra, o símbolo oficial da França é o galo, e o galo é também o símbolo do planeta Marte, e o meu símbolo também. Aqui ele faz uma ligação contra a temática de suas obras, os habitantes de Marte. Ele se via como uma criatura de outro planeta, e muitas vezes mostrava isso em suas obras, seja por algum desenho ou pelo título. Nessa obra, podemos ver os dois elementos juntos, o galo e o título Galo Cósmico. Nessa ilustração, para a capa de um catálogo de galeria, o artista faz um híbrido entre ele mesmo e um galo, um autorretrato do ano de 1974. Aqui ele não usa só o galo como uma representação de si mesmo, mas coloca sua própria imagem na obra. Maier foi uma das maiores figuras da arte moderna em Santa Catarina. Organizou os dois primeiros salões de arte moderna do estado em 1958 e 1959 e é muito ligado ao MASP, pois em 1958 fez a primeira exposição individual de artista catarinense no museu. E em 1957, junto ao artista Assis, Maier Filho inaugura a primeira exposição de pinturas e desenhos de motivos catarinenses no IBEU, que foi muito importante por ter juntado a nova geração de artistas plásticos de Santa Catarina que procuravam uma imagem local dentro do modernismo. Eram artistas jovens que buscavam mudar o cenário da arte que percorria ele na época. A Semana de Arte Moderna só chega no estado no final da década de 40, e por isso vai encontrar grande resistência numa cidade que não teve contato com esse movimento. Havia ainda uma base muito acadêmica e tradicional. Por isso, a arte moderna de Santa Catarina adquiria características muito próprias. Segundo o artista Tércio da Gama, era um movimento originalmente catarinense, não vinculado a nenhum movimento de arte e nenhuma escola europeia ou do eixo Rio-SP. Depois das exposições iniciais é formado o GAF, Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis. No slide podemos ver uma foto de alguns dos membros. Da esquerda para a direita, Assis, Maier, Vecchietti e Tércio da Gama. O grupo produzia obras que dão visibilidade à cultura local, marca uma tradição, focando no que aparecia no dia a dia das pessoas. Nesse trecho de seu texto, Lemko fala sobre as produções dos artistas modernistas. Aspectos característicos das mais variadas regiões do país passam a ser incorporados pelos artistas, que, nesse momento, mesmo se deslocando aos grandes centros culturais, não deixam de olhar e cantar suas cidades. Então, mesmo num contexto de grande modernização das cidades, os artistas não perdem seu foco e as raízes. Esse dia a dia que eles vão representar vai ser estudado a partir de suas próprias regiões. Muito do interior vai ser representado, além de atividades típicas da região. Essa é uma foto de Maier produzindo. Segundo sua filha, ele não gostava de trabalhar em locais isolados. Gostava de ficar em algum lugar comum a todos da casa. Nessa foto, ele está na varanda de sua casa, na Praia do Forte, em 1980. Sua filha, Sandra Maier, também diz que, embora ele estivesse inserido no modernismo, ele não seguia os modos modernistas, que buscavam uma assinatura pessoal, mas percebo que a temática e seu modo de estudar se aproximavam muito dos outros artistas modernistas. É possível ver isso já por suas produções dos anos 40, quando fazia charges que representavam tudo o que ele observava pela ilha. E além disso, essa busca por algo pessoal é uma característica muito presente na arte moderna catarinense. Nessas produções podemos ver as características surgindo. Os elementos representados nas obras são parte do cotidiano, cenários da ilha e casas do interior, e sempre utilizando cores muito vibrantes que se aproximam da fantasia, além de elementos como os próprios animais, que eram representados de maneira muito fantasiosa. As cores são algo que se destaca muito em seu trabalho, mas não foi sempre assim. No início de sua carreira, Maier fazia figuras completamente em preto e branco. Aos poucos foi adicionando cores, primeiro o vermelho, depois o amarelo e assim por diante, até começar a produzir essas obras vibrantes, como nesse estudo, que foi feito apenas em preto e branco. Algo interessante de se observar também é a precisão de suas pinceladas. Ele faz um trabalho muito técnico em seus quadros, sempre fazendo um contorno bem marcado em tinta preta, não aparecendo nada borrado para fora desses limites. Esse é mais um trecho de Lemko que explica muito bem a postura que os artistas estavam tomando nessa época.
A arte moderna representa o momento atual. O poeta moderno não mais se encerra na Torre de Marfim. De lá, afastado do mundo, canta a lua e as estrelas. Ele agora vive entre o povo, sente as suas dores e suas alegrias, canta e sofre com ele. Maier praticava muito isso enquanto estudava o movimento das pessoas. Ele ia a lugares públicos, como bares e botecos, e lá desenhava tudo o que observava. Gostava muito também de observar cenas como as de carnaval, que não usava esses quadros, mas fazia estudos. Por fim, vou passar 2 trechos de um vídeo da série Grandes Nomes Catarinenses. O primeiro trecho fala sobre a variedade de suas produções em relação a outros movimentos artísticos, e como Maier fazia obras que ultrapassavam todos os movimentos. Quando ele estudava todos os movimentos das vanguardas, etc., ele percebia que ele era capaz. Eu também posso fazer um quadro cubista, eu também posso ser expressionista, eu também posso ser surrealista. Vocês querem ver? Eu mostro para vocês. E ele fez isso. Ele tem desenhos que ele colocou. Isto é um desenho expressionista, eu sou um expressionista. E se afirmando, e outros ele diz, eu sou um surrealista. O próximo trecho conta um pouco da época em que Maier trabalhava em uma agência bancária, uma curiosidade sobre o seu dia a dia de artista e a sua compulsão por desenhar galos. É interessante para percebermos como ele possuía outro trabalho, mas nunca deixava de produzir. Conta-se, né, que ele ficava desenhando galos durante o trabalho, né, até que perceberam isso e falaram, Maier, por favor, não faça isso. É claro que ele não respeitou a ordem e é claro que ele continuou desenhando galos. Aí tiraram todos os lápis da mesa dele, né? E ele, claro que não deixou de desenhar galo por causa disso, pegou a máquina de escrever e começou a desenhar galos com os motivos repetidos, né, da máquina de escrever. Então existiam vários galos lá feitos em máquina de escrever. Aí falaram, Maier, assim não dá. Tiraram a máquina de escrever dele. Quando foi ver, ele estava fazendo galo com carimbo, né? Carimbando, né? Isso, ele viu aquele barulho, foi lá e toc, 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 toc. Quando ele chegou, eu tinha desenhado um galo só na base do carimbo liquidado. Esse então foi meu seminário e essas são as referências que utilizei. Muito obrigada.